Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 13. Escolham hoje. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção e o batismo do Espírito Santo. Aquilo que foi prometido por Jesus, estamos reivindicando pelos méritos de Jesus. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, abre a nossa mente para a Tua palavra, para a Tua mensagem para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Escolham hoje. Nossa vida é feita de escolhas. Desde o momento em que você abre os olhos e acorda de manhã, você começa a fazer escolhas, tomar decisões. E o verso áureo diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué 24:15. O capítulo final de Josué se dá no contexto de uma cerimônia de renovação da aliança, mas dessa vez conduzida pelo líder idoso de Israel, Josué. Embora não seja uma aliança propriamente dita, mas um relato de uma cerimônia de renovação da aliança. Primeiro, nós temos aqui um preâmbulo. Segundo, o prólogo histórico. Em terceiro lugar, as estipulações da aliança. E então, em quarto lugar, a bênção pela obediência e a maldição pela quebra da aliança. E em quinto lugar, testemunhas do juramento do vassalo. E em sexto, depósito do documento para leitura futura. E sétimo, ratificação da aliança. Josué se aproximava do fim da sua vida. Não havia nenhum substituto à vista. A renovação da aliança era um lembrete para Israel de que o seu rei era o próprio Yahvé e que, se permanecesse fiel a ele, desfrutaria da sua proteção. Israel não necessitava de um rei humano, nunca foi plano de Deus, porque o rei era o Deus de Israel, o Santo de Israel. Como uma nação teocrática, Israel precisava ter sempre em mente que seu único rei era o Senhor. Hoje, Deus, o Pai, Jesus Cristo, seu Filho amado, eles são senhores na nossa vida. Jesus é o Rei dos Reis. E Deus habita em você através do Espírito Santo. Meu querido irmão, hoje Deus está convidando você para fazer uma decisão, como Josué convidou. Hoje vocês escolham a quem desejam servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja também a sua decisão. Aleluia. Na parte de domingo, vocês estavam lá. Lemos aqui em Josué 24, verso 1. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus, ali em Siquém. Siquém foi o lugar em que Abraão havia construído um altar quando chegou àquela terra e onde Deus lhe deu a promessa da terra prometida pela primeira vez, como diz ali em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Foi em Siquém que Deus deu pela primeira vez a promessa de bênção sobre Abraão. Agora, depois das promessas feitas a Abraão terem se cumprido, Israel estava agora renovando a aliança com Deus no mesmo lugar, em Siquém, mesmo lugar em que a primeira promessa tinha sido feita lá no início. O apelo de Josué relembra as palavras de Jacó: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Josué 24, 23. Deuses estranhos ainda existiam. Sempre existiram deuses estranhos no meio do povo de Deus. E hoje, será que dentro da sua casa, na sua sala, no seu quarto, será que dentro do seu lar existem deuses estranhos sendo adorados disfarçadamente? A geografia do evento por si só transmitia o chamado para demonstrar lealdade total ao Senhor, rejeitando todos os outros deuses.
Abra sua Bíblia e vamos ler então Josué 24 e os versos 2 até o verso 13. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Interessante que Terá, com a sua família, serviam outros deuses. Deus chamou não Terá, Deus chamou Abraão. E a princípio Terá saiu de Ur dos Caldeus juntamente com Abraão, mas Terá permaneceu em Harã e ali ele morreu. E então Abraão seguiu o caminho, atendendo o chamado de Deus para uma terra que ele não conhecia. Queridos, eu, porém, diz o verso 3, eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Está muito claro, aqui a ênfase de Deus é: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu os trouxe até esta terra, eu expulsei os inimigos, eu dei para vocês a terra, eu lutei as batalhas de vocês. Queridos, a mensagem de Deus é que Ele fez tudo. Deus tomou todas as providências. Essa é a ideia que permanece aqui em Josué 24, versos 12 a 13. Deus é o principal agente das ações do passado. Eu tomei, diz Deus, eu dei, eu enviei, eu atormentei, eu fiz, eu te tirei, eu te livrei. Israel não era o protagonista da narrativa. Foi Deus que havia criado Israel. Se Deus não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo os mesmos ídolos. A existência de Israel como nação não era mérito de nenhum dos seus ancestrais, mas obra exclusiva da graça de Deus. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir a Deus. Eles eram produto da vontade de Deus. Josué estava procurando mostrar o que Moisés já havia afirmado em Deuteronômio 5, verso 3, que o Senhor não havia feito aliança apenas com os antepassados, mas com todas as pessoas que estavam presentes no momento do discurso de Josué. A promessa de Deus não foi somente para os antepassados, mas para todos os que estavam ali ouvindo o discurso de Josué. A grande maioria que
estava lá não tinha vivenciado o êxodo, nem todos estiveram no Horebe, o Monte Sinai. No entanto, Josué disse que todos eles estiveram lá. Por quê? Estiveram lá através dos seus pais. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. O Deus que atuou em favor dos antepassados, no passado, está pronto para agir em favor da geração atual. Hoje, você e eu somos a geração atual. Tudo que Deus fez e falou para os nossos antepassados vale também para você e para mim. Deus é quem atuou na vida deles, Deus é quem fez tudo. Nós também hoje. A nossa salvação é uma obra completa de Deus. Não é que Deus começa a obra da salvação na sua vida e você termina. Não, Deus inicia e Deus completa aquilo que Ele começou. Nós somos salvos pela fé e pela graça do começo ao fim. A justificação é pela graça, a santificação também é pela graça e a glorificação também será pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, com sinceridade e verdade. O que Josué pediu aos israelitas que eles fizessem? Vamos ler capítulo 24 e agora o verso 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Sirvam a Deus não de brincadeira, não fazendo de conta. Sirvam a Deus não como um laodiceano, morno, com o pé na igreja, outro pé no mundo. Não. Sirvam a Deus com integridade e com fidelidade. Somente este tipo de serviço, de adoração, Deus aceita. Com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Pense um pouco. Depois de toda essa história do povo de Israel sendo liberto do Egito e atravessando o deserto e ali vivendo 40 anos, e agora Moisés morreu e agora Josué estava já velho, e ainda Josué está dizendo: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito. Como pode ser? Ainda o povo tinha os deuses estranhos no meio deles. Se não existissem deuses estranhos, Josué não estaria dizendo no final da sua vida: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Meu querido irmão, que povo duro de coração! Hoje também o povo de Deus ainda insiste em adorar deuses estranhos. O mesmo apelo feito por Josué ao povo de Israel naquele tempo, Deus está fazendo para você. Jogue fora os deuses estranhos que vocês têm dentro de casa, dentro da televisão. Dentro da televisão, os programas que você assiste, os filmes que você assiste, dentro da internet, dentro do seu iPhone, dentro do seu celular. Você tem acesso à internet e ali você tem o mundo na palma das suas mãos. Você tem acesso à pornografia, você tem acesso a jogos, à matança. Queridos, nós como povo de Deus estamos expostos às tentações e à idolatria de uma forma muito mais sutil que naquele tempo. Por isso a mensagem de Deus é válida, é atual, porque Deus está dizendo: jogue fora os deuses estranhos que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Verso 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Escolham a quem vão servir. Se vocês querem curtir a vida nesta terra, então curtam a vida, desfrutem os prazeres da carne e as concupiscências dos olhos, mas não sonhem com o céu, porque não terão o céu. O céu pertence àqueles que desprezam o mundo. O céu pertence àqueles que negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem a Jesus. Por isso, não vivam iludidos. Laodiceia é um povo
que se chama de cristão, mas é um povo iludido, porque tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não querem abandonar a igreja, não vão abandonar a igreja, mas também não se tornam cristãos de coração. Eles não abraçam a verdade completa. Meu querido irmão, por isso Laodiceia é chamada de mornidão, e por isso serão vomitados da boca de Deus. Lemos ainda o capítulo 24, verso 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Tomem uma decisão, decida, certo ou errado, mas decida. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor, disse Josué. Essa é a decisão correta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos não mandam na casa. Os pais são responsáveis diante de Deus pelo lar, pela família. Portanto, você pai, você deve falar para os seus filhos: eu os amo, vocês são bem-vindos no nosso lar, esta é a sua casa, mas a minha decisão é servir ao Senhor e não ter dentro da minha casa nenhum Deus estranho, mesmo que seja dentro do quarto do seu filho. Não pode existir deuses estranhos ali dentro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O apelo de Josué expressava claramente o fato de que Israel precisava decidir se, por meio da lealdade ao Criador, manteria sua identidade especial e viveria na terra prometida, ou se voltaria a ser mais um entre muitos povos idólatras sem identidade, sem propósito ou sem missão. A escolha era deles. O apelo de Josué era duplo. Israel deveria temer o Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Temer ao Senhor refere-se à reverência e ao temor que resultam do reconhecimento da insondável grandeza, santidade e infinitude de Deus, por um lado, da nossa pequenez, pecaminosidade e finitude, e por outro lado, a infinitude e a grandeza e santidade de Deus. Temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude das suas exigências, um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai celestial, mas também nosso Rei divino. Essa consciência levará a uma vida de obediência ao Senhor. Integridade e fidelidade. Geralmente, estes termos se referem a Deus, cujo caráter é essencialmente caracterizado pela fidelidade que se manifesta em relação a Israel. Alguém fiel é confiável e é fidedigno. Basicamente, Josué estava pedindo a Israel que manifestasse a mesma lealdade a Deus que Deus havia demonstrado para com seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade externa com suas exigências, mas daquilo que vem do coração. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. É assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Deus, com integridade e fidelidade. Este texto que está aqui em Josué, capítulo 24, verso 15, eu deixo para você. Aqui diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Pare de se enganar. Pare de ser laodiciano morno. Você será vomitado da boca de Deus. Busque o batismo do Espírito Santo. Abrace a reforma da saúde. Abrace a verdade completa. Desligue-se do mundo. Jogue fora os deuses estranhos. Deixe de beber do vinho de Babilônia. Existem muitas festas, tradições pagãs, católicas, espalhadas para o mundo todo, que são consideradas vinho de Babilônia. E o povo de Deus está bebendo do vinho de Babilônia. Por isso Deus continua dizendo para você: saia de Babilônia. Você é meu filho, você é minha filha. Lance fora os deuses que os seus pais no passado adoraram. Festas pagãs, tradições pagãs, e você diz: ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é remanescente de Deus, você não é morno, você é batizado pelo Espírito Santo,
Deus está chamando você para uma renovação de votos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Na parte de terça-feira, livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Essa era exatamente a ideia apresentada pelo verbo escolher. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver ou dar as costas para Deus e deixar de existir, porque Israel veio à existência pelo poder de Deus e deixaria de existir se Deus não estivesse com eles. O que seria melhor? Ser uma nação como todas as outras nações? Somente uma nação a mais no mundo? Ou ser a nação especial, escolhida por Deus, uma nação de Deus, os santos do Altíssimo? O que seria melhor? O que você escolhe? Você ser como todos são ou fazer parte dos santos do Altíssimo? Que privilégio Deus nos dá para sermos santos do Altíssimo. Esta é a minha decisão. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? Lemos em Josué capítulo 24 e o verso 16 a 18. Aqui diz: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Decisão sábia, decisão louvável. Mas, queridos, será que eles perseveraram nesta decisão? Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas e o dos seus antepassados como sendo o nosso Deus, eles disseram, a quem estavam dispostos a servir com fidelidade total. Depois de uma afirmação tão inquestionável da sua lealdade, esperaríamos palavras de afirmação e encorajamento de Josué. No entanto, esse não é o caso. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta, na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo. Ele, Josué, deixou de falar sobre providência de graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus. Lá em Êxodo capítulo 19, verso 8, em Êxodo capítulo 24, verso 3, ali o povo de Israel disse: tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Não fizeram nada, não obedeceram, continuavam ainda com os deuses estranhos no meio deles. Se agora, no final da vida de Josué, ele teve que fazer o apelo de novo: joguem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Então, eles não cumpriram com aquilo que eles prometeram em Êxodo 19, 8, em Êxodo 24, verso 3, quando disseram: tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Agora, na velhice, Josué novamente apela para o povo tomar uma decisão. E eles decidiram: nós vamos servir a Deus de todo o coração, com integridade e fidelidade. Mas Josué lembra-os, dizendo: assim Josué, por meio da retórica, desejou conscientizar os israelitas de algumas verdades. Quais são as verdades que Josué destacou? Primeira, a decisão de servir a Deus é séria, não é brincadeira. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. Em terceiro lugar, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças.
Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Queridos, nós deveremos aplicar a nós esses 3 princípios, estas 3 verdades destacadas por Josué. Nós deveremos entender que servir a Deus hoje, como remanescentes de Deus no tempo do fim, é uma coisa muito séria. Em segundo lugar, a decisão nossa de servir a Deus deve ser uma decisão pessoal, não a do pastor, não a dos líderes, mas uma decisão sua como pai, como mãe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em terceiro lugar, deveremos perceber que nós, seres humanos, somos incapazes de cumprir com o voto que fazemos. Assim como Israel falhou, nós também falhamos. Portanto, deveremos ter consciência de que não temos forças em nós mesmos para servir a Deus, para fazer tudo o que Deus pediu. Mas em nome de Jesus Cristo, pela nossa dependência de Jesus Cristo, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo e confessando diariamente os nossos pecados conscientes, nossos pecados voluntários, buscando o perdão e o poder do Espírito Santo que em nós habita, seremos vitoriosos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Na parte de quarta-feira, os perigos da idolatria. Será que você e eu corremos o risco da idolatria hoje? Ou a idolatria é algo do passado? Abra sua Bíblia em Josué 24, versos 22 a 24. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Outra vez, joguem fora os deuses estranhos. Lá em Gênesis capítulo 35, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 35, vamos ver os versos 2 a 4. Leia comigo, Gênesis 35, versos 2 a 4. Aqui está a renovação do voto de fidelidade que Jacó fez com Deus, incluindo a sua família. Aqui lemos: então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Vocês já ouviram esta frase? Nós acabamos de ler esta frase aqui em Josué, capítulo 24 e o verso 23. Será que esta frase de Jacó em Gênesis e também de Josué no capítulo 24, será que esta frase se aplica também a você e a mim? Teríamos dentro de casa, teríamos nas nossas orelhas, nos nossos dedos, nos nossos braços, colares, braceletes que são deuses estranhos? Porque os adornos e as joias são deuses disfarçados que são adorados pelos filhos de Deus. Por isso aqui diz em Gênesis 35, verso 2, então disse Jacó à sua família: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham. Percebam, a família de Jacó deu para ele todos os deuses estranhos que tinham. Aonde? Nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Naquele tempo, os deuses estranhos estavam nas mãos, ou nos dedos, nos braços e nas orelhas. Como estão os deuses estranhos hoje, meu querido irmão, minha querida irmã? Em que lugar do seu corpo, em que lugar da sua casa estão os deuses estranhos que precisam ser jogados fora? E aqui em Josué 24, verso 24, o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz.
As palavras de Josué revelam que o povo ainda tinha deuses estranhos no meio deles. A ameaça da idolatria não é teórica. Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto semelhante, Moisés havia pedido a mesma decisão, Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20. Os deuses agora em questão não eram os deuses do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles deuses que estavam no meio deles, ali no meio do povo de Deus. Mesmo depois de 40 anos caminhando pelo deserto, mesmo depois da primeira geração ter morrido, agora a segunda geração tomou posse da terra, mesmo ainda entre eles existiam deuses estranhos. Por isso a igreja hoje está enfraquecida, porque existem deuses estranhos dentro da igreja laodiceana. Por isso são mornos, por isso são jactanciosos e arrogantes, dizendo: rico sou, de nada tenho falta. E Deus está dizendo: jogue fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês, dentro das casas de vocês. Cada vez, todo ano, quando chega o mês de dezembro, os filhos de Deus, que se chamam filhos de Deus, aqueles que se proclamam igreja remanescente, eles correm e buscam árvores de Natal e plantam e erguem árvores de Natal e enfeitam dentro das casas e dentro das igrejas. E existem pastores que estão aconselhando a fazer isso. Isto é paganismo, isto é vinho de Babilônia, isto é Deus estranho. Joguem fora os deuses estranhos. Assim Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor. O coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes da nossa parte para inclinar os nossos ouvidos e cumprir a vontade de Deus. A resposta dos israelitas é literalmente a seguinte: daremos ouvidos à sua voz. Essa expressão destaca o aspecto relacional da obediência. A aliança trata de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser totalmente expresso por meros regulamentos. A religião de Israel nunca teve a intenção de ser legalista. Em vez disso, deveria ser uma relação constante de fé e amor com um Salvador santo e misericordioso. Mesmo após o povo dizer 3 vezes que serviria ao Senhor, o que, como Josué ordenou, envolvia remover os deuses estrangeiros do meio deles, não há relatos de que isso realmente tenha acontecido. Ou seja, os deuses estranhos continuaram no meio deles. Ao longo de todo o livro, o cumprimento das ordens de Josué ou de Moisés são mencionados como exemplos de obediência, mas a ausência disso no fim do livro deixa em aberto o apelo de Josué. O apelo de Josué: joguem fora os deuses estranhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este apelo está em aberto. Hoje ainda está em aberto. Será que nós vamos jogar fora os deuses estranhos? Será que vamos dizer, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava somente à nação de Israel no tempo de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus hoje no tempo do fim. Hoje existe idolatria moderna. Você pode ver em Jeremias capítulo 10, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 10, ao ler, pense um pouco, reflita se isso que está sendo declarado em Jeremias capítulo 10, será que não é o mesmo que está acontecendo hoje nas casas dos filhos de Deus, dentro das igrejas do povo de Deus? Leia comigo, Jeremias capítulo 10, verso 2. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios. Os gentios são as nações pagãs do mundo que não servem a Deus. E Deus está dizendo: não aprendam o caminho dos gentios, não sigam os costumes dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não fique olhando para os sinais dos céus, para o horóscopo, para os signos. Muitos cristãos ainda consultam seus signos, o seu horóscopo. É como naquele tempo, olhando para os sinais nos céus, porque assim faziam os gentios. E agora o verso 3.
porque os costumes dos povos, vejam, Deus está falando em Jeremias capítulo 10 dos costumes dos povos, da tradição do povo, do mundo. Qual era a tradição deles? Verso 3, Jeremias 10. Aqui não são palavras do pastor Samuel. Eu sei que há pastores da igreja que estimulam, incentivam a árvore de Natal dentro das casas e dentro da igreja. Mas estas não são minhas palavras, são de Deus através de Jeremias capítulo 10. E não queiram dizer que eu estou torcendo a Bíblia, porque está muito claro aqui, capítulo 10, verso 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam. Queridos, aqui está falando de ídolo. Em cima do capítulo 10, está falando idolatria. Idolatria. Existe idolatria hoje, como existia naquele tempo, adorando árvores que eram trazidas para dentro de casa, enfeitadas com prata e com ouro. Hoje é enfeitada com bolas pratas, bolas de cor dourada. Queridos, a prática do mundo, o costume do mundo, Deus está dizendo, não siga o costume dos povos que cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caiam. Fixam a árvore dentro da igreja ou dentro de casa para que não caia. E ali colocam seus presentes. Queridos, isto é paganismo, isto é idolatria. Não sigam os pastores, não sigam líderes, sigam Deus, sigam a palavra de Deus. E mais ainda, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 8. Aqui lemos, primeiramente lemos Jeremias capítulo 10, falando da árvore, que pode ser uma referência muito clara ao costume da árvore de Natal. Mas agora, em Ezequiel capítulo 8, temos outra advertência feita por Deus. Vamos ler Ezequiel capítulo 8, verso 13 em diante. Você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Mulheres do povo de Deus chorando pelo deus Tamuz. Tamuz era um Messias pagão que nasceu no dia 25 de dezembro. Meu querido irmão, isso veio de Babilônia. Tamuz era filho de Nimrod com Semíramis. Semíramis é conhecida como rainha do céu. Adorada também, lá em Jeremias fala da adoração à rainha dos céus, se referindo a Astarote, a Semíramis, a rainha do céu. E deste casal Nimrod e Semíramis nasceu Tamuz, o filho do sol, dia 25 de dezembro. E aqui diz que as mulheres do povo de Deus estavam chorando pelo deus Tamuz. Hoje ainda as pessoas estão adorando Tamuz no mesmo dia do seu nascimento, 25 de dezembro. Verso 15 diz, ele me disse, você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo. De costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste, e adoravam o sol. Adoravam Tamuz, virados para o leste. Verso 17, então me disse, você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritar? Queridos, será que isto que nós estamos lendo em Ezequiel capítulo 8 se aplica ao povo de Deus hoje, que continua adorando Tamuz?
Todos sabem que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Todos sabem. Mas insistem em fazer festa, em celebrar 25 de dezembro. Estão celebrando quem? Jesus? Não. Estão celebrando o mesmo Deus Sol, o filho do Sol, Tammuz, que era adorado lá no tempo da apostasia de Israel. Aqui está em Ezequiel capítulo 8. Queridos, exatamente em Ezequiel capítulo 9, fala que esta apostasia não será tolerada por Deus. Ezequiel capítulo 9 está falando do mesmo assunto. Por isso lemos em Ezequiel capítulo 9, verso 3. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem são estes que choram e gemem por causa de todas as abominações, por causa do vinho de Babilônia que o povo de Deus está bebendo? Quem são estes que estão gemendo e chorando pelo pecado de apostasia de Laodiceia? Você está incluído entre estes que estão gemendo e chorando pelos pecados abomináveis de Laodiceia? Você está incluído neste remanescente fiel? Verso 5. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Aqueles que tiverem um sinal de Deus na testa, o selo do Deus vivo sendo aplicado em você, você então é de Deus. Você é santo ao Senhor. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, porque você geme e chora pelas abominações e pecados de Laodiceia. Mas, meu querido irmão, esse aqui é um apelo para a renovação de voto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se, as lições que lemos de Israel no passado, entendemos que foram escritas e registradas para o nosso ensino, para nós, para quem é chegado o tempo do fim. Decida, meu irmão, decida ser remanescente fiel para receber o selo do Deus vivo, o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, apelamos para você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, terminando bem. É fácil começar bem. Numa jornada, numa maratona, começar bem é o que todos fazem. Todos saem tranquilos, correndo, é aquela multidão que começa a maratona, mas quando vai chegando no fim, a multidão vai diminuindo, até que ficam poucos corredores até o fim da maratona. Eu pergunto, o que é importante, começar bem ou terminar bem? Você pode até começar mal. Você pode até mesmo cair 5, 6, 10, 15, 20 vezes durante a maratona. Não é problema cair, porque todos nós caímos, todos nós somos pecadores. A glória humana não é nunca cair. A glória humana é se levantar cada vez que caímos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o desejo de Deus não é que você comece bem, é que você termine bem, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é começar bem, mas é ser fiel até a morte, é perseverar até o fim. É assim que diz Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Terminar forte significa terminar com Jesus Cristo. Nossa vida na velhice, assim como foi a vida de Moisés, assim como foi a vida de Josué, na velhice eles estavam mais fortes no poder do Espírito Santo do que quando eram jovens. Terminar forte. O epílogo
que relata a morte de Josué e de Eleazar, o sumo sacerdote, encerrou o livro de Josué com um final sóbrio. Ao descrever o enterro de Josué, de Eleazar e dos ossos de José, o autor apresentou um contraste entre a vida fora da terra prometida e o início da vida dentro da terra prometida. Abra sua Bíblia e vamos ler então Josué 24 e o verso 29 a 33. Aqui diz: depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéia, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Meu querido irmão, Eleazar e Josué morreram. Agora o povo de Deus não tinha mais uma liderança. Deus não deixou um substituto para Josué. Deus deixou um substituto para Moisés, que foi Josué, mas quando Josué morreu não ficou um substituto. Meus queridos irmãos, será que nós temos hoje um substituto? Hoje, nós como povo de Deus, não estamos nos espelhando num líder, nem no presidente da Conferência Geral, que é tão pecador quanto você e quanto a mim, somos pecadores. Não estamos nos espelhando no presidente da divisão, nem da união, nem da associação, e você também não está se espelhando no pastor da sua igreja. Você tem que responder diante de Deus por si mesmo e responder pela sua família. E o apelo de Josué para você hoje é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos jogar fora todos os deuses estranhos que ainda existem em nossas mãos, em nossas orelhas, em nosso pescoço, em nossos braços. Vamos lançar fora os deuses estranhos que existem dentro da nossa televisão, dentro dos nossos quartos. Vamos jogar fora os deuses estranhos, buscando uma renovação de votos. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Eu quero ler para você Mateus capítulo 24 e o verso 13. Leia comigo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Começou bem? Parabéns! Mas o importante não é começar bem. O importante é terminar bem. Terminar forte. Se você caiu 2, 3 ou 10 vezes, não importa. O importante é se levantar cada vez que caímos. E Deus estende a sua mão para você. Deus está de braços abertos esperando você, filho de Deus, filha de Deus, no final da corrida. O Pai o abraçará. E você dirá: Pai, eu falhei tantas vezes. E o Pai dirá: você está bem, meu filho, porque você se levantou cada vez que caiu. A glória humana não é nunca cair, mas a glória humana é se levantar cada vez que caímos. O justo cai, mas ele se levanta, porque a mão de Deus o levanta. E você é sustentado pela graça do meu Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Deixo para você o apelo de Josué, o apelo de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, fazemos agora a nossa decisão de permanecer leal ao Deus de Israel, ao Santo de Israel,
Fazemos aqui a nossa decisão de pertencer aos santos do Altíssimo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, salva as nossas famílias. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.